Vamos lá, mais uma questão aí. A questão 11 de uma lista misteriosa. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico retilíneo a seguir. Aí ele deu uns pontos aí no gráfico, né? 120 no 0, 70 com 20 e tal. Aí ele falou, a precipitação ocorrida em 26 de maio em milímetros será de... Pelo que eu entendi aqui, o eixo que está escrito maio devem ser os dias de maio, né? E aí no dia 20 de maio, pelo que o gráfico indica, nós tivemos 70 milímetros de precipitação. No dia 0 de maio, nós tivemos 120 milímetros de precipitação. E aí no dia 26 de maio, quanto que vai ser? Essa é a pergunta. Então, em termos simples, vamos lá. A gente tem que o gráfico que representa uma reta, o R representado por uma reta, é de uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau é sempre um número vezes x mais outro número. Aí a gente acaba chamando de A e B. Só de olhar para esse gráfico, como ele é negativo, eu sei que o A é um valor negativo. Beleza. Ao invés de escrever f de x, a gente pode escrever aqui por simplicidade y, né? E aí o negócio é o seguinte, a gente tem várias formas de resolver o exercício. Eu vou resolver dessa primeira aqui, que é a seguinte. Eu vou tentar achar quem é A e quem é B, e depois que eu tiver A e B, eu tenho a função. Aí eu posso substituir x por 26 de maio, né? Se eu tenho A e B e eu coloco x, pum, eu consigo calcular o y, e o y é a precipitação. E é isso. Esse é um jeito de resolver o exercício. Primeiro tentar achar A e B, e depois colocar x igual a 26 para ter o y, né, a precipitação. Aí a pergunta para resolver desse jeito é, oba, tem um caminho. Como eu acho A e B? Bom, para achar A e B eu tenho que ter alguma informação que fala sobre x e y para eu poder montar um sistema de equações, né, e resolver as variáveis. Na verdade, tem uns jeitos mais marotos aí, mas tudo bem. Eu vou tentar coletar pontos aqui, então. Vamos coletar pontos desse gráfico que ele deu? Vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo é que quando x é zero, ou seja, em 0 de maio, a gente tem 120 milímetros. Quando x é zero, a gente tem 120 milímetros de chuva. E quando x é 20, ou seja, em 20 de maio, tem 70 milímetros. Com esses dois pontos, eu posso tentar achar os valores de A e B. Vamos jogar esse primeiro ponto aqui. Eu sei que quando x é zero, o y é 120. Então, só fazendo, continuando a conta aqui, a gente tem que A vezes zero, zero, mais B igual a 120. Então, B é igual a 120. A gente acha imediatamente o valor de B usando esse ponto, né? Então, o valor desse ponto é exatamente esse B. Bom, agora a gente pode fazer o seguinte, a gente sabe que y é igual a x mais b, que é 120, mais 120. A gente substitui o valor e continua. Vamos jogar outro ponto. Outro ponto que a gente tem é esse. É o ponto 20 e 70. Né? Então, a gente sabe que se a gente fizer a vezes 70, opa, desculpa, a vezes 20, né? X é 20. Se x for 20, o y é 70. Isso é o que esse ponto está dizendo. A gente pode tentar achar o A. Dessa maneira aqui, a gente vai ter o quê? 20 vezes A é igual a 70 menos 120. Ó. Vamos subtrair 120 de ambos os lados. Aqui cancela, aqui fica menos 50. E aí vamos dividir por 20 de ambos os lados. Aqui nesse lado simplifica e nesse lado fica menos 5 meios. Menos 5 sobre 2. Esse é o valor de A. Então, a nossa equação que relaciona y, que é o valor de chuva em milímetros, com o nosso número de dias é menos 5 sobre 2 vezes o número de dias mais 120.
e 20. Certo? Agora que a gente tem uma equação com números, a gente pode tentar jogar um x e tirar um y, né? Então a gente agora pode jogar 26 no x e calcular. Vamos fazer desse jeito. Então o que a gente vai ter aqui é y é igual, o y que a gente quer, né? Desse ponto vai ser igual a menos 5 sobre 2 vezes 26 mais 120. Aí 26 é 13 vezes 2, então a gente pode cancelar aqui, vai ficar 13 vezes menos 5. 13 vezes, menos 5 é 10 sobre 2, então 13 vezes 10 é 130. 130 dividido por 2 é 65. Então vai ficar menos 65. E aí realizando essa conta, vocês podem pausar e fazer a conta, vai dar 55. Então, quando x for igual a 26, o y é 55. Quando x é 26, o y é 55. Então, no dia 26 de maio, a gente vai ter 55 milímetros de precipitação. E no dia 0 de maio, 120 milímetros. Interessante desse gráfico é que geralmente, para fazer um sentido lógico, assim, né? Ele teria que dar o ponto 1 de maio, né? Em 1º de maio a chuva é tanto. Só que eu acho que para não confundir muito a cabeça do aluno, ele deu desse jeito o gráfico. Agora vamos resolver de uma segunda maneira. Cada maneira de resolver é uma ferramenta. Existem vantagens e desvantagens de você fazer com cada uma delas. Às vezes uma ferramenta funciona melhor que outra. Presta atenção numa coisa. Eu tenho uma reta aqui, que é o gráfico. Aí eu tenho o eixo x, ou y, desculpa, esse aqui está meio que na vertical. Eu tenho o eixo x aqui. Presta atenção. Vamos desenhar uns triângulos. Eu vou desenhar um triângulo aqui. Ó, eu vou pegar esses dois pontos e eu vou desenhar um triângulo. Tá vendo? Esse triângulo é retângulo. Agora eu vou pegar outro ponto aqui e eu vou desenhar um outro triângulo grandão. Com as coordenadas mesmo, ó. São as coordenadas do ponto aqui, ó, né? As abscissas no eixo x, né? E as ordenadas no eixo y. Tá vendo que esse triângulo aqui e este triângulo grande, eles são semelhantes? Então a gente pode usar as relações de proporção entre esses triângulos para conseguir encontrar valores que a gente queira. Inclusive, este triângulo aqui é semelhante a esse, porque esse ângulo é o mesmo, esse ângulo é o mesmo e esse ângulo do topo é o mesmo. Então, todos esses triângulos são semelhantes. Esse aqui e esse aqui. Então, a gente pode usar o teorema de Tales, que basicamente relaciona essas distâncias do triângulo. Então, ao invés de resolver um exercício de função, digamos assim, a gente resolve um exercício de triângulo equivalente. Vamos ver o seguinte. Vamos desenhar esse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto vai ser esse aqui. E aí esse segundo ponto é o ponto lá no 26 de maio, que é o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir esse valor aqui, né? O y desse ponto. Quanto é o y para 26 de maio? Beleza, a gente tem algumas informações. Esse ponto aqui, ó, aqui vale 20 e aqui vale 70. E nesse ponto aqui a gente tem que vale 120. Certo? Então olha que interessante. Qual é o lado deste triângulo? É 120 menos 70, é 50. Certo? Qual é o lado deste triângulo aqui, ó, desse aqui? Qual é o lado dele? O lado desse triângulo é 70 menos y. Qual é este lado desse triângulo? O lado desse triângulo vai ser 20 menos 0. É isso aqui, ó, é 20. E qual é o lado desse triângulo aqui? É 26 menos 6, né? 26 menos 20, 26 menos 20, que é 6, certo? Então, olha só, a gente tem dois triângulos.
A gente tem um triângulo menor que tem 50 de lado e 20 de lado, né? E a gente tem um triângulo semelhante porque ele tem aqui ó, os ângulos internos iguais. Então ele é proporcional, que tem um lado 6 e o outro lado 70 menos y. A gente pode relacionar matematicamente. A gente sabe que 6 está para 20, 6 está para 20, assim como 70 menos y está para 50. Ou, vendo de outra forma, são todas equivalentes, né? Você pode falar assim: a relação entre esse lado e esse tem que ser igual à relação entre esse lado e esse, né? Então, 6 sobre 70 menos y é igual a 20 sobre 50. Ou o contrário, para deixar o 70 menos y já em cima, né? Você pode falar assim também. É tudo equivalente isso aí. Tudo equivalente. Você pode falar assim: 70 menos y essa 70 menos y sobre 6 tem que ser igual a 50 sobre 20. Sobre 6 tem que ser igual a 50 sobre 20. São todas equivalentes. Tá, vamos resolver essa aqui. Eu vou multiplicar ambos os lados por 50 e dividir... Não, só isso. Aí aqui, ó, 50 cancela com 50. E aqui 5 com 2, aqui fica 2. 6 dividido por 2 é 3. 5 vezes 3 é 15. Então, o y que a gente está procurando, esse y que a gente está procurando, ele tem que valor? Vamos somar y dos dois lados. Para quê? Porque eu não quero menos y, eu quero y. E vamos subtrair 15 dos dois lados. Desse lado vai ficar 70 menos 15, que é 55, do outro y. Então, esse é um jeito que você pode usar para resolver esse tipo de exercício. Não tem absolutamente nada de errado aqui. Então, você transforma um exercício que inicialmente era de uma função em um exercício de triângulo, de semelhança de triângulos, tá? Os dois jeitos são válidos para você resolver o exercício. É uma equivalência matemática de setores diferentes da matemática, beleza?